Então vamos seguir aqui com o Brasileirão, segundo turno aí, só jogar só os jogos do Brasileirão. Vamos para show de gols. Em casa, o Corinthians enfrenta o Juventude e vence 2-0. Quem começa fazendo gol é Kaique Falcão. É, o camisa 8 do Coringão. No segundo tempo, recebe na direita. Camilo Dias invade a área, chuta e faz de esquerda. Já é o terceiro gol do Camilo Dias parecido aí. 2-0 Corinthians. Fora de casa contra o CRB. Cruzamento na área, gol do CRB. Não tem jeito, 1-0 CRB. O Corinthians vai encontrar o empate no segundo tempo. Recebe Matheus Reis e faz 1-1 Corinthians e CRB, salvando o que seria a derrota. Vitória e Corinthians. Vitória sai na frente na Neoquímica Arena 1-0. E o Corinthians vai buscar a virada. Primeiro com uma boa trama de jogada aqui, ó. Linda bola enfiada para Camilo Dias fazer 1-1. E ainda no segundo tempo, Camilo Dias serviu o Matheus Reis, que invadiu a área e chutou e fez 2-1 gol de Matheus Reis, camisa 9 do Corinthians. Contra o Atlético. O Atlético dentro de casa também na Neoquímica Arena. 1-0, golaço do Atlético. E de pênalti, Camilo Dias foi para a bola e converteu, fazendo 1-1 contra o Atlético dentro de casa. Corinthians 1, Atlético 1. O Atlético Paranaense vai voltar à frente com essa boa antecipação do atacante. 2-1 Atlético. E aos 67 minutos o Corinthians vai encontrar o gol de empate com Matheus Reis. Lindo lance de Matheus Reis também. E nesse projeto de jogar o Corinthians, mandar uma partida em cada estado do Brasil, já jogamos em São Luís do Maranhão, já jogamos no Amazonas. Agora o Corinthians enfrenta, aí o Corinthians está em 8º colocado, vai enfrentar o Atlético Goianiense lá em Santa Catarina, em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. Eu sempre tento escolher estádios de estados que não estão, né, na Série A, vamos dizer assim, né? E o time não tem nenhum time de Santa Catarina, então na Série A, pelo menos aqui em 2032. Então escolhi o Orlando Scarpelli aí para o Corinthians jogar na frente dessa torcida do Sul. Vamos ver se a gente dá a melhor sorte, porque a gente não tem tido um bom resultado fora de casa quando a gente faz esses mandos de campos assim, né? Mas é isso aí, vamos torcer pro Coringão em Florianópolis. Melhores momentos, Corinthians e Atlético Goianiense pelo Brasileirão Betano. O Corinthians sai com a bola e vamos nos melhores momentos. Sai na frente ou não, Matheus Reis bateu a bola, bate na trave e não entra. Matheus Reis tem sido bastante importante aí no ataque do Coringão em 2032. 0-0, ele lá vem Atlético Goianiense, cruzar na área é complicado, cruzou, bateu no peito, linda bola, chutou pela esquerda do goleiro Emiliano Gonçalves. Lá vem Corinthians, primeiro tempo ainda, Camilo Dias invadiu, entrou no meio da área, bateu, a bola passou pela direita do goleiro, não acontece nada. Não consegue converter o gol, saída de bola, lá vem o Atlético Goianiense, sai tudo errado, a bola sobra, chuta a bola, passa por cima, o chute de Caio Augusto, Imperador Caio Augusto, não consegue, mais Corinthians, Caio Augusto, invade a área, tocou, Camilo Dias, recebe, bateu, o goleiro faz uma grande defesa, evitando que seria o primeiro gol do Corinthians, 0-0 em Santa Catarina, cobrança de falta, rolou para o lado, bateu por cima do gol, não foi um bom chute aí do Kaique Falcão, 0-0 Goianiense e Corinthians, no Orlando Scarpelli, show de gols, Bahia! Tira errado o Corinthians, a bola sobra de cabeça, a Bahia faz 1-0 contra o Corinthians. Segundo tempo, primeiro tempo ainda, Corinthians serve no meio, linda bola e faz, de esquerda, Kaique Falcão. Importante, Kaique Falcão, 1-1. Corinthians e Atlético Mineiro dentro de casa, Kaique Falcão invade a área, cruza no meio e faz. Ele, 17. Eric Barbicha, muito tempo sem fazer gol, voltou a fazer gol pelo Corinthians. E novamente ele, 2 gols de Eric Barbicha, voltando pro time, deixando logo 2 na sua reestreia pelo Timão. Matheus Apocalipse recebe dentro da área e faz 3-0 Corinthians em cima do Atlético Mineiro, se contando com a vitória aí o Coringão. O Atlético Mineiro ainda vai encontrar o seu gol de honra, 3-1 Corinthians em cima do Atlético Mineiro. E quem fez 3-1 tomou 3-1, Corinthians invadiu a área, a bola sobrou para o Eric Barbicha fazer seu terceiro gol em 2 partidas, mas o Corinthians vai sofrer a virada aí na saída de bola errada. Gol de empate do Ceará, o Corinthians jogando todo de amarelo. Segundo tempo, o Ceará vai pra cima e consegue aí, o atacante deixa pra trás o nosso zagueiro e faz 2-1 Ceará. E vai complementar ainda com essa bola aí. Outra falha da zaga, a zaga falhando bastante, olha o absurdo. 3-1 Ceará em cima do Corinthians. E clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque em São Paulo. Jogando contra o rival, né? O Palmeiras está em segundo, o Corinthians está em 10º, muito longe aí. Tá 11 pontos atrás do Palmeiras, 13 pontos atrás do São Paulo, que é o líder. O Corinthians aí, 10º lugar, tinha colocado como objetivo ficar entre os 4 primeiros, né? Mesmo nesse primeiro ano de retomada.
e tá muito longe aí da sua forma melhor. O Corinthians muda de formação 4-4-2 para tentar encontrar uma melhor forma de jogar. Abandonamos o 4-3-3, o Eric Barbicha voltou para o time fazendo dupla de ataque com o Matheus Reis, afinal de contas os dois são os caras que estão fazendo gols pelo time. Então a gente tentando uma nova formação aí para ver se a gente consegue pontuar mais. Então vamos aos melhores momentos de Palmeiras e Corinthians pelo Brasileirão de 2032. Escanteio para o Palmeiras, sempre complicado, o Palmeiras chega no cabeceio e é 1-0 Palmeiras, gol de cabeça. A bola aérea é sempre um problema para o Coringão. Mais Palmeiras. Recebe a bola na frente, encontra sozinho dentro da área, ele chuta e faz 2-0 Palmeiras. Em cima do Corinthians. Crise no Parque São Jorge por enquanto. Mas o Corinthians não desiste. No finalzinho do primeiro tempo, Matheus Reis recebe na área, invade, chuta e faz 2-1, diminuindo o placar no primeiro tempo ainda, dando chances aí para o Corinthians no segundo tempo. E no segundo tempo, pênalti para o Corinthians. Matheus Reis, aos 50 minutos, 5 minutos do primeiro tempo, faz no segundo tempo. Matheus Reis, seu segundo gol aí no derby. 2-2, empatando a partida logo no começo do segundo tempo, né? O Corinthians aparentemente ouviu bastante no intervalo e conseguiu voltar bem. Mais Corinthians, jogando bem. Recebeu na frente, chutou a bola, bate, golaço de Menino Franklin. Menino Franklin acha aí um pombo sem alça de fora da área. Sem chance para o goleiro de esquerda. Que golaço do Menino Franklin Almeida. Virando a partida, Corinthians 3, Palmeiras 2. Palmeiras vem para ataque para tentar não se decepcionar na frente da torcida. Olha a falha da zaga, velho. O que o goleiro tava fazendo lá em cima? Sem goleiro, o Palmeiras empata a partida. O goleiro foi sair jogando, acho, pela esquerda. Inacreditável a falha da zaga, mas vem Corinthians. Camilo Dias recebe, cruzou, Matheus Reis quase não consegue fazer. Na verdade era o Pilar invadindo ali. E perde o gol. E Palmeiras, hein, Palmeiras? Aos 80 minutos quase. Recebeu o chute longe. Olha onde a bola foi, nem sei se foi. Para melhores momentos. Vem Corinthians 83, Camilo Dias encontrou, botou na frente Matheus Reis. Chutou cruzado, gol do Corinthians, 4-3 Corinthians em cima do Palmeiras de virada. Que golaço de Matheus Reis, que tem feito muitos gols importantes aí para o timão. Corinthians 4, Palmeiras 3, que jogaço no Allianz Parque. Aos 90, pênalti para o Corinthians nos acréscimos, correu, bateu, pega Emiliano Gonzalez evitando o empate do Palmeiras, é 3 pontos para o Coringão, num derby histórico do Corinthians, virando e afastando a crise, né? No jogo seguinte, no Newton Santos, Corinthians e Botafogo, cruzamento na área do Botafogo, 1-0, né? Botafogo para variar. O Corinthians chega ao empate ainda, bela jogada de Eric Barbicha, servindo na frente, encontrou Matheus Reis que fez. 1-1. E no São Januário, cruzamento na área de escanteio, Vasco 1-0, fim de jogo. Corinthians perde para o Vasco fora de casa. Corinthians e Cruzeiro, olha aí o Corinthians e Cruzeiro novamente fazendo o seu último mando de campo fora de São Paulo para tentar contemplar aí as regiões do Brasil. Corinthians em 8º lugar, o Cruzeiro em 18º, campanha de rebaixamento aí do Cruzeiro, né? E o Corinthians entra em campo aí para jogar por os 3 pontos, ainda 8º lugar, longe do seu próprio objetivo, né? Jogando agora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Morenão, olha aí. Jogando então agora no Centro-Oeste, para a torcida corintiana do Centro-Oeste, no Morenão, um estádio bastante tradicional, né? Em Campo Grande. Então fica aí a partida do Coringão, os melhores momentos de Corinthians e Cruzeiro em Campo Grande. O Corinthians ainda buscando essa primeira vitória fora de casa nesse corintianismo itinerante. Tomara que seja agora. Quem sai com a bola é o Cruzeiro e vamos aos melhores momentos. Na verdade não tem melhores momentos, é o placar mesmo aí. Corinthians 2, Cruzeiro 1. Sai na frente o Cruzeiro, inclusive, fazendo 1-0 no Morenão. Mas o Corinthians vai empatar aí numa linda jogada pela esquerda, servindo no meio. E ele, Eric Barbicha, 1-1 empatando o jogo. E no primeiro tempo ainda, Kaique Falcão se infiltra na área, pisa na área, chuta de esquerda fazendo 2-1 Corinthians em cima do Cruzeiro. Lindo gol do Kaique Falcão. Contra o Fluminense sai na frente, pênalti no primeiro tempo, 1-0 Fluminense no Maracanã. O Corinthians vai chegar ao empate com uma linda jogada de Eric Barbicha, servindo na frente para o menino Franklin Almeida, que faz de esquerda, bola no ângulo, Franklin Almeida. Mas Franklin recebe a bola, encontra lindo passe para ele, Camilo Dias, 2-1 Corinthians. De escanteio ainda no primeiro tempo bastante movimentado, cruzamento na área, o goleiro não sai,
2-2 Corinthians e Fluminense, os gols de cabeça. Mas o Corinthians faz uma linda jogada também. Encontra Matheus Reis, que chuta um lindo gol de Matheus Reis numa jogada ensaiada. Corinthians 3, Fluminense 2. Fortaleza, dentro de casa na Neoquímica Arena, Fortaleza 3, Corinthians 1. Uma linda jogada, uma falha clamorosa do goleiro. No segundo tempo, outro pombo sem alça do Fortaleza. 2-0 e ainda fizeram 3-0 no segundo tempo. Corinthians irreconhecível dentro de casa. Fez o seu gol de honra aí. Matheus Pilar invade. Encontra Matheus Reis que faz 3-1, mais muitos protestos na arena. Corinthians e Flamengo fora de casa. Pilar invade e toca. Matheus Reis faz 1-0 Corinthians em cima do Flamengo. Partida clássica Corinthians e Santos na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. O Corinthians tem um desempenho dentro de casa muito ruim, inclusive, muitos protestos da torcida. O Corinthians em nono, o Santos em 10º. O Corinthians aí 7 pontos atrás do Internacional, que é o quarto colocado. É a última partida, o que consta, a penúltima partida. Então o Corinthians já fica aí impossibilitado de alcançar o seu objetivo e já está demitido o técnico, né? O novo corpo técnico foi contratado do Corinthians. E o Corinthians tenta fazer o gol aí com o menino Franklin. O goleiro Brazão faz uma linda defesa. Mais menino Franklin pedindo passagem no time titular. Brazão novamente fazendo uma linda intervenção. Outro milagre, evitando o primeiro gol do Corinthians. Falta pra ele, Eric Barbicha. Correu, bateu, a bola passou na esquerda do goleiro. Quase que faz aí o Eric Barbicha, que tem feito gols importantes. Jogadinha do Corinthians, que já se conhecemos aqui. Falcão, Kaique Falcão, só da Corinthians. De esquerda, chutou, a bola passou por cima do gol de Brazão. Corinthians jogando bem. Segundo tempo, lá vem o Santos. Cruzamento na área, será não. Sai tocando. Cruzou, chutou, gol. Primeira chegada do Santos. 1-0 Santos na Neoquímica Arena. Complicado. A torcida fiel grita ainda, tentando encontrar, ajudar o time. Mas quem faz o gol é o Santos, 2-0. Depois de um primeiro tempo avassalador, que o Corinthians podia ter feito um placar elástico, o Santos chega 2 vezes e faz 2-0 em cima do Coringão. Muitos protestos da fiel revoltada com o time. Kaique Falcão serviu. Matheus Apocalipse que chutou e errou o chute. Passou muito por cima. Santos 2, Corinthians 0. Que desempenho muito ruim do Corinthians. E assim termina o campeonato. São Paulo campeão com 78 pontos. Corinthians em nono colocado. Rebaixado Ceará, Juventude, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Cruzeiro conseguiu se salvar aí, né? Série B sobe Coritiba, Bragantino, Goiás, Paysandu, caem Remo, Figueirense, Ferroviária e Londrina para a Série C. Flamengo campeão da Recopa Sul-Americana. Flamengo da Sul-Americana ganha o Internacional em cima do Bahia, 3-1. Aí o Corinthians nem participou. Copa do Brasil, Internacional ganha do Fluminense, 3-2. O Corinthians perde o Paulista para o Palmeiras. E o Palmeiras ainda vence a Libertadores da América em cima do Santos. E agora vamos aos nossos balanços financeiros do final do ano de 2032. Bom, então vamos lá. No final de 2032 a gente faz geralmente essa apresentação aqui do financeiro, né? Lembrando que em 2032 a gente tinha aí, a gente pagou a dívida em 2031, né? Então não tinha limites para salário. A ideia é de contratar jogadores jovens e promissores, então geralmente caros, né? Ou os ídolos, mas os ídolos não deu para contratar ninguém. Venda somente pela multa contratual, se quiserem vender. Ou se a gente quiser, tipo assim, não vou vender para fazer caixa, né? Assim, se o cara pagar a multa, ele leva. Mas e se tiver muito inchado o time também, aí a gente vai ver fazendo algumas vendas assim. Usar a base quando estiver mais estabilizado, que não é o caso, inclusive. A gente vai falar mais sobre o desempenho do Corinthians. Os objetivos que a gente colocou no começo aqui, daqui pra frente. Tem que ser top 4 da América do Sul. A gente não disputou nada porque a gente teve um 2031 muito difícil. Mas era pra ter chegado o top 4 do Brasil. Então não alcançamos esse objetivo. Durante o Paulista, ter uma base itinerante pro estado. Em 2032 a gente ficou em Barretos. Alô, Barretos. Chegamos à final do Paulistão. Uma boa campanha aí do time reserva. Com toda a turma de Barretos recebendo o time do Corinthians aí de braços abertos. Foi uma campanha muito bacana, uma pena que não deu título no final, mas foi uma boa campanha do Coringão. Uniforme, a gente estreou um novo uniforme, né? Limpo, com apenas um patrocínio master e mais nada. Então, deu tudo certo nesse sentido do Corinthians, né? Vamos ao faturamento. A gente chegou em nono colocado no Brasileirão, então a gente faturou apenas 40 milhões dessa vez. Nas negociações a gente comprou 2 jogadores, pela primeira vez aqui a gente tem jogadores comprados durante a temporada, né? Não aquele esquema de comprar
final de contrato vai chegar no próximo ano. A gente comprou no começo do ano o Abel Vega, o Abel Santos e o David Vega por 90 milhões cada, né? Vendemos o Léo Maná, vendemos o Iago, vendemos o Mina também, que são ativos da base, mas se você considerar tudo, a gente ficou nas negociações no negativo, né? Em menos 145 milhões, faz parte. E aí que são os outros números, e eu vou apontar aqui apenas uma questão: o patrocínio cai quase 100 milhões por ano, como eu comentei quando eu falei da escolha da Magalu no último vídeo, né? É uma escolha que a gente faz de ter apenas um patrocínio master, que é uma empresa com um aporte muito menor do que uma Bet, do que hoje em dia e do que no futuro poderia ser qualquer desses mercados estranhos. Mas a gente buscou fazer uma marca popular, que tem apelo, que tem, né, entrada no povão do Coringão, mas sabendo que o patrocínio não seria um recorde e tal. Até porque a partir do momento que o Corinthians consegue equilibrar as contas, né, com o próprio merchandise, com o próprio a verba da arena e tal, a gente não precisa bater recorde de patrocínio master só para bater recorde. A gente tem que ter o dinheiro para conseguir alcançar os objetivos, e não tem porquê, né, só ter recorde, na minha opinião, assim, né? Enfim, não acho um negócio assim que tem que ser o mais. Não, acho que se chegar no momento que o patamar das receitas do Corinthians ela é saudável, a gente pode usar esse dinheiro justamente para apoiar marcas assim nacionais, etc, para o Corinthians ser uma plataforma assim da economia do Brasil, vamos dizer assim, né? Enfim, coisas que eu penso, né? Tudo isso dizendo porque, contando com o déficit que a gente teve em negociações e todas as outras receitas que tivemos, né, o faturamento do ano de 2033-2 foi de meio bilhão, 500 milhões de reais, abaixo do que a gente tinha fazendo anteriormente, mas era esperado já, né? As despesas aumentaram bastante, porque a gente chegaram aí atletas de salários muito altos, a gente não tem mais, né, limite de salário, contratamos gente nova também, então as despesas ficaram também ali ao redor de 500 milhões de reais. Na verdade, a gente teve aí um déficit nesse ano de 42 milhões, dando faturamento que foi um pouco mais baixo, as despesas que foram mais altas, a gente teve um saldo aí negativo de 42 milhões. Mas não é um problema, porque a gente vinha com um saldo positivo já de 131 milhões de reais que a gente trouxe do ano anterior, né, que a gente pagou a dívida e conseguiu faturar mais ainda que a dívida. Então, se a gente tirar esse saldo que ficou negativo de 42 milhões, a gente ainda tem em caixa 80 milhões do Coringão para se reforçar, de repente para reforçar uma outra modalidade do Coringão, né? O futsal, o basquete, o voleibol, né, os esportes olímpicos. Aí o Corinthians com dinheiro extra ele pode fazer uma comunidade mesmo em Itaquera para levar esporte para garotada, né? E transformar a região, dando essa mais opção e mais lazer e tudo mais para o Coringão, quem sabe, né? Então é isso, final de 2032. Continuamos, financeiramente estamos estáveis por enquanto, então não tem muita preocupação. A preocupação é esportiva. A gente, né, nono colocado é uma decepção já de cara. A gente fez tantas ações, né? Fizemos o Corinthians, o itinerante, novo uniforme, novo patrocínio master, jogadores novos chegando, importantes. Matheus às vezes faz bastante gols, mas mesmo assim nem todo mundo vingou exatamente. Então espera-se mais dentro de campo. E isso leva aqui a demissão do corpo técnico do Corinthians, que tem tido aí durante muitos anos, tem se mantido, mas a partir de agora é importante, a diretoria entende que a gente precisa ir para um novo lugar, né? Inclusive no financeiro, a verba destinada à comissão técnica para o próximo ano de 2033 ela vai ser dobrada para a gente poder contratar um corpo técnico realmente pujante, né? A gente não sabe quem será em 2033, quem serão os grandes nomes, mas um importante nome, uma importante comissão técnica para poder fazer com que o Corinthians chegue perto dos seus objetivos, até porque em 2033 tem a disputa do Mundial de Clubes. O Corinthians vai participar, porque a gente venceu em 2029, vocês lembram? O Corinthians ganhou a Copa da Libertadores em cima do Botafogo em 2029, naquela campanha histórica do Corinthians, com o Guinegão como herói, né? O Pedro Vilhena e outros personagens muito importantes em 2029. E 4 anos depois, em 2033, né, vai ter o Mundial de Clubes na Arábia Saudita, né? Afinal de contas, a Copa do Mundo de 2034 vai ser na Arábia Saudita. Então, em 2032, imagino que o Mundial de Clubes será na Arábia. Em 2033 tem que ter aí um novo corpo técnico, de repente, para a gente fazer um bom desempenho no Mundial para representar o Brasil e representar Itaquera, né? Aqui, lembrando só as dívidas, a gente começou lá em 2024 com 2 bilhões e meio, né? E aí veio vindo, a gente conseguiu pagar em 2031. E aqui teve uma queda de receita em 2032, mas ainda
assim, caiu 32%, mas ainda assim no azul ainda tá bem tranquilo para o Coringão, certo? Então é isso, vamos a 2033. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.